Olá, bem-vindo a mais um capítulo de Carreira de Desenvolvedor Web 1. Essa é a parte 2 de Structs no Elixir. Na aula passada a gente começou recapitulando os maps, isso porque as structs são extensões especiais construídas com base nos maps. A gente viu como definir uma struct. Nessa aula a gente vai entrar mais a fundo nos benefícios de se utilizar uma struct. Então, por que utilizar essas structs? As structs fornecem algumas validações em tempo de compilação, garantindo que seus valores estejam devidamente atribuídos. Com as structs, e através de algo que vamos chamar de atributos de módulo, que vão ser vistos daqui a pouco, a gente pode dar um pouco mais de controle para o nosso código. Também é possível a gente atribuir valores padrão à nossa struct, e como a struct possui um nome, esse nome acaba sendo metadado para aquele dado que estamos definindo, que viria a ser um metadado. Metadados são dados que descrevem dados. A gente pode dizer que eles são dados sobre dados ou informação sobre a informação. Basicamente, são como a gente está definindo uma, meio que uma struct cliente, a gente está definindo meio que um tipo de dado cliente. Então, eu estou definindo quais dados eu quero daquele cliente. Aí, a partir dali, daquela struct definida, é que eu vou ter os meus clientes futuramente, certo? E então, passando mais a fundo nas validações em tempo de compilação, eu comentei um pouco sobre atributos de módulo. Os atributos de módulo em Elixir são similares a constantes e são usados para armazenar informações estáticas, metadados ou configurar opções para o módulo, que é o que vai ser destacado mais à frente. Eu vou partir de duas situações aqui, pegando aquele exemplo de cliente da aula passada. Da forma como a gente definiu aquela struct, o meu usuário poderia entrar, vamos supor que aquele seja um sisteminha de e-commerce, que o usuário vai lá e se cadastra como cliente. Aquele usuário, ele pode se cadastrar sem passar nenhum dado. Ele pode deixar tudo vazio e pronto. Ele não tem nenhuma espécie de controle ali que obrigue ele a passar pelo menos uma chave obrigatória. Então, com os atributos de módulo, a gente pode forçar com que o cliente ele passe, né, alguns campos obrigatórios para a gente. É isso que a gente vai ver agora no editor de código. Voltando aqui para o meu editor, pegando aqui o exemplo da última aula, eu vou abrir o meu módulo cliente e eu vou definir a minha struct aqui dentro. Definir com o nome, CPF e e-mail. Nada diferente da última aula. Agora a gente vai dar o plus aqui. Partindo da situação agora, que eu quero tornar algumas chaves obrigatórias, a gente vai estar utilizando o atributo de módulo enforce keys. A sintaxe para utilizar atributo de módulo é arroba e o nome do atributo de módulo propriamente que a gente quer usar. Nesse caso, vai ser enforce keys, que é literalmente forçar uma chave. Nesse caso, eu vou querer que nome e e-mail sejam obrigatórios. Ou seja, o meu usuário não vai poder se cadastrar nesse caso sem que ele passe o seu nome e o seu e-mail, certo? É isso aqui, tá? Isso aqui, essa linha já imputou o atributo de módulo tudo certinho. Agora, a partir de uma outra situação, é que por questões de segurança, o usuário ou um outro membro da minha organização, eles por vezes não devem ter acesso a todos os dados de um cliente, que quando eles consultem, né, na base de dados, os dados do meu cliente, eu não quero que retorne tudo para eles.
tá? Partindo aqui desse exemplo básico. Existe um atributo de módulo também aqui que eu posso fazer com que alguns campos, algumas chaves, não retornem para esse usuário ou para esse, não sei, um gerente de vendas, por exemplo. Então, a gente utiliza o atributo de módulo derive, que ele vai derivar um comportamento de uma determinada função interna. Nesse caso, eu quero que ele mude o comportamento da minha função inspect, que essa função inspect ela é chamada implicitamente toda vez que eu estou fazendo um retorno de um cliente, né? Toda vez que eu estou indo lá buscar esses dados dentro do meu programa, eu vou dizer que no inspect eu quero que retorne tudo, exceto aí, dois pontos, eu vou aqui abrir uma chave, quero que retorne tudo, exceto CPF do meu cliente, certo? Tudo certo, a gente já aplicou aqui então um controle básico aqui para esse cliente. Agora vamos ver como que isso funciona aqui no nosso IEX. Uma coisa aqui que eu queria destacar, que nem cheguei a tocar no assunto na última aula, é que esse comando aqui, IEX.bat, ele é o comando para a gente acessar nosso IEX quando o caminho não está devidamente configurado, tá? Alguns, alguns de vocês podem estar rodando só com IEX e pode não estar dando certo, então eu sugiro que vocês tentem com IEX.bat, que esse é o comando principalmente em sistema Windows, né? Que por vezes o caminho dele não configura muito bem. Então, vou abrir aqui no Interactive Elixir. Então, tem que carregar esse módulo, né? Ó, struct.x. Certo? Ele carregou o módulo de sucesso. E agora eu vou tentar criar um cliente sem passar uma das chaves obrigatórias para ele. Vou passar, dizer que só que o nome dele é, não sei, Roberto. Ó, perceba que ele já me retornou um erro de argumento que diz que as seguintes chaves devem também ser dadas quando construir a struct cliente. Ó, ele está pedindo, ele está me obrigando a dar também a chave e-mail para ele. Então, bora lá. Isso que a gente vai fazer. Dessa vez eu vou passar todas as chaves. O nome de Roberto, CPF dele, esse aqui é o mesmo CPF exemplo, e o e-mail, vou usar arroba bom. Aqui você percebe que a minha struct cliente foi criada, certo? Minha struct não. A minha instanciação, entre aspas, do meu cliente foi criada, só que o meu CPF não retornou. Veja aqui que ele, para mostrar que ele implicitamente chama essa função inspect, para mostrar para a gente aqui as chaves e os valores. Só que o CPF não retornou, tá? Ele até bota aqui as reticências para indicar que tem mais alguma coisa oculta que não está disponível para esse usuário em questão. A gente fica por aqui com o struct, certo? O que nós vimos foi uma pequena base aqui de struct no Elixir. A gente viu como que define uma struct,
A gente viu um pouco também sobre atributos de módulo que dão mais validação e controle para a gente, certo? Aqueles foram apenas dois dos mais diversos atributos de módulo que eles tem a oferecer. Eu encorajo vocês a irem lá dar uma pesquisada mais a fundo, que existem diversas funcionalidades de Struct que tornam o nosso código muito mais legível, muito mais extensível, com maior significado, sabe? Eles deixam o nosso código bem mais limpo ao programar em Elixir. Se você não tiver lido, ainda não tiver lido nossa apostila, recomendo que você vá lá ler, que lá tá mais explicadinho, tá um pouco mais detalhado do que aqui nos vídeos, e faça os exercícios no final de cada capítulo, não só do Struct, mas de cada capítulo, que é muito importante para você estar sempre praticando, estar sempre solidificando o seu aprendizado. Que programação é isso, programação é prática, não é apenas teoria, você tem que botar a mão no código mesmo para aprender, certo? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.